Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás. Fiz mestrado e doutorado em Física pela Unicamp e tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. E o fruto desse pós-doutorado em Economia pela FEA-USP é a teoria econômica quântica, onde a teoria econômica quântica provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Então digita aqui no YouTube que você vai ver uma série de vídeos eu explicando a teoria econômica quântica, que é uma teoria empírica também. Bom, mas também existe vídeos, uma série de vídeos aqui no YouTube que eu provando que a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, ela também é uma teoria cosmológica. A teoria econômica quântica é uma teoria cosmológica. Ela abarca várias teorias cosmológicas que estão aí explicando inclusive essas teorias de forma empírica. De forma empírica. E o que eu vou falar nesse vídeo é que ela também abarca o paradoxo de Olbers. A teoria econômica quântica abarca o paradoxo de Olbers. O que é esse paradoxo de Olbers? Numa das explicações desse paradoxo de Olbers, ele usa a função 1 sobre x ao quadrado. Ele usa essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico da teoria econômica quântica aqui. Certo? Esse gráfico. Que é esse daqui que está aqui, que você consegue ver, esse gráfico aqui. Tá vendo essa função aqui, ó? Essa função, ó. 1 sobre x ao quadrado, que esse gráfico aqui, isso é empírico, que esse gráfico aqui, ele é empírico. Entendeu? Então, o que é o paradoxo de Olbers? O que ele fala? Ele questiona por que o céu noturno é escuro, se o universo é infinito e repleto de estrelas, o que deveria tornar a noite tão brilhante quanto o dia. A solução reside no fato de que o universo não é estático, nem infinito em idade. Sua expansão desvia a luz para o infravermelho e a luz de estrelas distantes ainda não chegou até nós. Então ele fala, a escuridão da noite é uma evidência, a escuridão da noite é uma evidência fundamental contra o universo estático e eterno. Mas é justamente isso que a teoria econômica quântica prova empiricamente. Que a teoria econômica quântica, digita aqui no YouTube uma série de vídeos que está falando que o universo expande de forma desacelerada e não acelerada como está, como várias teorias estão explicando aí. Eu já falei em vídeos aqui no YouTube. Em síntese é isso aqui, ó. Porque no centro desse gráfico você tem um sinal do corpo em queda livre. Então o universo ele expande daqui para cá, certo? Então ele está expandindo daqui para cá. E daqui para cá é um movimento desacelerado. Eu fazer isso, ó, jogar isso daqui para cima, ó, jogar isso para cima. Isso é empírico. Então existe uma série de vídeos aqui no YouTube explicando isso. Correto. E também ele não é eterno, porque se ele expande, olha aqui, empiricamente, presta atenção. Se eu jogo ele aqui de baixo para cima, ele está subindo, ele está expandindo. Então, empiricamente, isso sobe até uma altura, ele volta, não volta? Então, se ele volta, isso volta mesmo, ó, eu joguei de baixo para cima, ok, está expandindo de forma desacelerada. Só que vai chegar um momento que ele desacelera, ele para e volta. Quando ele voltar, o que acontece com o universo? Ele explode, ele é como que ele some o universo, ele deixa de ser eterno, porque aqui nesse ponto é como que não existia o universo como a gente conhece. Aí houve a grande explosão, ele subiu, aí ele começa a expandir o universo de forma desacelerada. Então ele desacelera até um certo ponto, depois ele volta, não volta? Porque ele vai cair, ele volta para sua origem. Então o universo ele não é eterno, mas ele também não é estático. Que eu falo aqui uma série de coisas que o universo vai expandindo de forma assintótica, né?
de forma desacelerada, mas de forma assintótica até lá no infinito. Chega um momento que ele pode voltar. Então o universo não é eterno. Então eles usam um dos paradoxos de Olbers, que é o teor desse vídeo. No paradoxo de Olbers, que ele existe, ele é enunciado de forma, ele tem vários enunciados para explicar esse paradoxo de Olbers. Num dos paradoxos ele usa a função, que é o paradoxo 3 aqui no Wikipedia, ele usa a função 1 sobre x ao quadrado para explicar o paradoxo de Olbers. Que ele fala: no céu noturno povoado de estrelas de mesmo brilho, por simplicidade, a contribuição de brilho médio pelas estrelas a uma distância r qualquer apareceria ser a mesma, uma vez que a quantidade de estrelas que cresce como a área, que ele r ao quadrado, que é essa área aqui, né? Porque r ao quadrado, isso aqui é uma área quadrada, certo? Isso aqui é uma área quadrada. Então ele fala que uma vez que a quantidade de estrelas que cresce como a área 1 sobre r ao quadrado, o r ao quadrado da função 1 sobre x ao quadrado, iria compensar a queda no brilho aparente que diminui com o inverso da distância ao quadrado. Só que essa distância ao quadrado é uma área quadrada. Certo? Então ele fala, novamente, no paradoxo 3 aqui no Wikipedia ele fala. Então ele fala, no céu noturno, novamente, povoado de estrelas do mesmo brilho, por simplicidade, a contribuição de brilho médio pelas estrelas a uma distância r qualquer apareceria ser a mesma, uma vez que a quantidade de estrelas que cresce como a área, ele fala R2, ou R ao quadrado, iria compensar a queda no brilho aparente que diminui com o inverso da distância, que é 1 sobre x ao quadrado. Então é justamente isso, ele compensa também, né? E aí ele fala, por exemplo, que Kepler, ele tem um momento aqui que ele fala que Kepler e Edmund Halley, eles tentaram entender essa lógica, porque o universo é escuro, à noite, essa coisa toda, o brilho do céu. Então eles usam a função, o que eu quero dizer? Que ele usa a função 1 sobre x ao quadrado, ou seja, esse gráfico aqui da teoria econômica quântica, que é esse gráfico aqui que você está vendo. Que na verdade esse gráfico também é flutuação quântica. Esse gráfico é a intensidade da luz. Esse gráfico é energia de ponto zero, que é pura física quântica, quântica fundamental. Só para você ver. Então, só para você ver o poder que é a teoria econômica quântica. Ela é capaz de explicar por que é o paradoxo de Olbers, que eu estou falando do paradoxo de Olbers, por que o céu noturno é escuro. Entendeu? Então, a teoria econômica quântica abarca isso. Esse é o poder dessa teoria. Por isso que a teoria econômica quântica é uma teoria cosmológica também. Gente, é preciso. A teoria econômica quântica explica com precisão a economia. E ela está explicando com precisão esse universo, porque o céu noturno é escuro, empiricamente. Empiricamente. Porque esse sinal aqui, ó, sinal do corpo em queda livre, proporção de Galileu, de cima para baixo é desacelerado e de baixo para cima é acelerado. Então o universo ele não é eterno. Então ele deixa de ser eterno de forma desacelerada. O universo expande de forma desacelerada. Mas o universo deixa de ser eterno de forma acelerada. Então essa explicação, esse sinal desse gráfico da força gravitacional de Isaac Newton, força elétrica, esse sinal aqui não existe em nenhum livro de física. Então é pura originalidade. Então o mais interessante é isso, para finalizar, que a teoria econômica quântica ela também explica o paradoxo de Olbers, que eu acabei de citar aqui para vocês. Obrigado.